presta atenção, vai começar agora. E vocês são tudo pra gente. É uma alegria muito grande voltar a apresentar esse programa, sabendo que vocês estão sempre com a gente. Eu não canso de falar. Muito obrigado. Gente, hoje eu tenho uma entrevista fantástica. Uma pessoa importante, uma pessoa que eu gosto muito, é o Dr. Duarte Moreira, meu particular amigo, presidente da AFEPESP, isso? É isso. A AFEPESP é a Associação dos Funcionários Públicos. Olha, vem muita coisa interessante. Fala nisso, você é funcionário público? Não? Que pena. Você não dizer que você estava melhor, viu? Gente, agora vamos parar um pouco a brincadeira, vamos falar sério. É com muita honra, com muita alegria que eu recebo o Dr. Duarte em estúdio para essa entrevista. É um prazer, em nome da BCC Television, em meu nome particular, é um prazer muito grande lhe receber em estúdio para a gente conversar um pouco. Doutor Bernardo, eu retribuo da mesma maneira, com a mesma ênfase, a mesma alegria, a mesma satisfação. Nós estamos voltando ao seu programa Frente a Frente com o Bernardo, depois de um ano. Estava comentando e reproduzi ao nosso apresentador, Dr. Bernardo, as nossas impressões sobre um programa que foi realizado exatamente há um ano e que estava vendo outro dia no YouTube e vi, observei e aferi efetivamente de que o que falamos há um ano passado continua atual nesse ano de 2018. E acredito que no ano vindouro, se a gente ouvir o programa que hoje vamos gravar, obviamente estará atual. Então eu quero cumprimentá-lo ao Bernardo, que é o apresentador responsável pelas perguntas, pela felicidade na colocação de todo o material necessário à entrevista. Então foi atual por conta dessa sensibilidade do apresentador. Parabéns. Muito obrigado, mas é uma honra repetir essa entrevista. Eu sei, a audiência foi muito grande daquele programa e hoje nós vamos ter mais, porque hoje eu acho o tema mais fascinante ainda, já que nós vamos falar de Previdência. Nossa, isso é a preocupação dos brasileiros. Vamos falar um pouco da Previdência Geral e da Previdência dos funcionários públicos. O problema da Previdência Geral se confunde com a Previdência dos servidores públicos, né? São, vamos dizer, não que o princípio não seja idêntico da Constituição, né? Na Constituição, no artigo 194, nós temos o Sistema de Seguridade Social. E nós temos ali um dos itens mais importantes, acredito que seja o mais importante, sobre a Previdência. Então, a Previdência no nosso país, ela se divide em a Previdência Geral dos Trabalhadores, regidos pelo regime da CLT, e que são trabalhadores que compõem vamos dizer, o fundo atuarial, seria o pagamento pelo trabalhador, pela empresa e pelo governo. Isso é o sistema atual da Previdência. É um sistema de repartição, ou seja, todos contribuem e o bolo é feito um bolo, né? Esse bolo maior, ele dá origem à seguridade, à segurança do sistema previdenciário, né? Então, o que acontece é o seguinte: trabalhadores, empresa privada e governo contribuem para um sistema de repartição. O que é sistema de repartição? É a contribuição do trabalhador, é a contribuição de governo, contribuição do empresário. Isso aí é repartido no bolo de trabalhadores, né? Isso aí é uma repartição. Então pode entrar aí, vamos convir aí que amanhã resolvam criar aí uma atividade que nunca esteve representada na Previdência. Alguém descobriu que, olha, determinado artesão, ele não tem os seus direitos garantidos. Então, esse artesão, ele passa a contribuir a partir daí
mas tem o direito da repartição geral de todos os trabalhadores. Esse sistema funciona praticamente de repartição e solidário. Praticamente funciona no mundo todo. Mas esse sistema, ele já está cansando, porque ele, na minha percepção, ele não é justo. Porque se eu trabalho, se eu contribuo, e o superávit, veja, a Previdência no Brasil, diferentemente do que propalam, ela dá lucro. Ela dá lucro, mas isso é escamoteado, não se interessa por isso, porque os governos, ao longo desses anos, têm utilizado recursos da Previdência como um investimento para o progresso do país. A Ponte Rio-Niterói, você é um dos exemplos da Ponte Rio-Niterói. Os recursos da Ponte Rio-Niterói voltaram para a Previdência? Não sei dizer. E assim nós temos, vamos dizer, os inadimplentes da Previdência, diversas empresas que usam de todos os argumentos para burlar o pagamento da Previdência e muitas vezes eles conseguem aí que essa Previdência, o devedor, o saldo devedor, possa ser dilatado há anos e anos, prejudicando a Previdência Social como um todo. Isso acontece. Isso, veja, quando o governo Lula estava já arquitetando a edição da Emenda 41 em 2003, nós contra-argumentamos dizendo que a Previdência no Brasil, ela dava lucro. Quem dava prejuízo eram os inadimplentes, aqueles que não pagavam as contas dos seus empregados para a Previdência. E aí nós apresentamos o ministro Berzoini, na oportunidade, era o ministro da Previdência, apresentamos a ele um elenco imenso de empresas, e de empresas bem rotuladas. São as grandes. As grandes marcas, verdadeiras grifes do empresariado brasileiro. Bancos, estações de televisão e entre outras coisas, né? E o ministro ficou indignado, é claro, o ministro já sabia, né? Agora, nunca nos deu nenhuma satisfação, nem o ministro Berzoini, nem os que o sucederam, sobre a cobrança das pessoas que deviam a Previdência. Então, acredito o seguinte, muitas desses pagamentos deixaram de ser efetuados ou foram perdoados pelo governo. Aí uma outra situação que tirou recursos da Previdência foi essa desoneração, permitindo que empresas que tinham condições de pagar a Previdência não o fizessem por conta de uma desoneração arquitetada pelo próprio governo e com aval dos maiores interessados, que são os empresários, né? Isso é muito ruim. Esse tipo de paralisia que a gente teve com a Previdência sangria, né? É uma sangria, não? Então nós estamos pagando uma conta de forma muito dolorosa, né? Porque eram recursos dos trabalhadores que deixaram de ser recolhidos por conta de uma desoneração da folha. Agora estão fazendo ao inverso, estão reonerando a folha, né? Então vai ter que impor a essas empresas, e elas pediram prazos para que pudessem voltar ao sistema antigo de contribuição efetiva como agentes representando os seus empregados e que vêm aí a ser compulsoriamente obrigados a recolher os direitos dos trabalhadores. É essa a situação que nós estamos vivenciando hoje. Eu vejo, e eu queria saber a sua opinião, eu vejo a Previdência como uma coisa extremamente lucrativa. Só que eu não acho possível, ela, como o senhor falou, tira recursos dela para investimentos. A Previdência, que é um órgão de previdência, como fala, ela paga todos os benefícios sociais instituídos pelo governo. É Bolsa Família, é isso, é aquilo, a Previdência está arcando. Que aí deveriam ser recursos do próprio Tesouro Nacional. Exatamente. O que a Previdência tem a ver? Não. Então, o que causa, hoje espécie, que causa um clamor público, é justamente isso. Para que eu pago a Previdência? Eu me aposento depois de tantos anos. Eu me aposento, um ano depois, o meu benefício já foi cortado. Se eu me aposento com 3 mil,
você vai ver no outro ano já é menos. Porque não há uma correção. Para onde nós estamos indo desse jeito? Nós vamos quebrar a Previdência Social? Não, não acredito, porque a Previdência Social, nós temos que mudar. Quer dizer, tudo tem que ser mudado. Vamos dar um exemplo em hotelaria. Em hotelaria, você é obrigado a cada ano fazer uma manutenção completa nas instalações onde está instalado o hotel. Eu estou falando de hotelaria porque nós na associação, nós operamos com hotéis, né? E a cada 5 anos nós temos que fazer assim uma grande manutenção, E a cada 15 anos, esses estabelecimentos deverão ter um retrofit, uma reforma geral. Uma reforma geral para deixá-lo atual, para adequar às coisas que surgiram, as mudanças que surgiram. No caso da Previdência, nós temos que fazer algumas mudanças. Nós não podemos continuar nesse sistema de repartição. Ele, como eu já disse, ele é injusto. Porque eu estou trabalhando e estou contribuindo para um grande bolo que vai ser consumido por pessoas que contribuíram pouco ou não contribuíram. Essa é a realidade. Então, hoje, nós temos que... Aliás, todos os candidatos à presidência da República, eles estão usando aquilo que nós estamos desde 1998 falando, que o sistema previdenciário ele tem que sofrer uma reforma estrutural, sim, porém, o modelo previdenciário tem que ser capitalizado. E capitalizado da seguinte maneira, cada um vai contribuir para a previdência, não é a previdência complementar, eu estou falando de uma previdência capitalizada e com conta individual de cada trabalhador ou de cada servidor público, para, no futuro, isso poder arcar com esse sistema de poupança compulsória, de você poder ter a sua aposentadoria de forma almejada pelo contribuinte. E aí a gente, se formos para esse sistema capitalizado e com a fiscalização, com a gestão governamental, que nós temos lá no Ministério da Previdência, gente muito capaz e que também alguns deles já falaram sobre esse sistema capitalizado. Existem resistências, muitas resistências a esse sistema de capitalização, principalmente o pessoal que não está muito bem identificado com o conhecimento previdenciário, o que deva ser conhecido, né? Então, essas pessoas que não conhecem muito, elas são críticas. Como? Não, vamos virar o capitalismo aqui, vai ser o capitalismo na Previdência, é um absurdo. Não. Se pegam no nome e não nos fatos. Não. O fato é o seguinte, o modelo pode ser idêntico ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Abre-se uma conta de forma compulsória, o trabalhador tem uma conta compulsória do Fundo de Garantia, e ele, a partir daí, tem depositado pelo empregador um percentual que vai compor a indenização futura pelo tempo de serviço que ele exerceu. Exato. Isso é capitalizado. Então, cada trabalhador ele tem condições de fiscalizar, de ver se os recursos que estão sendo depositados são corretos, de acordo com aquele padrão de vencimentos que ele tem. Então, ele pode verificar, pode ver se o pagamento está correto, se a capitalização dos seus recursos está perfeita, porque aí nós temos aí muitas situações favoráveis. Veja, essa capitalização, o sistema, vamos agora voltar para o sistema de uma promessa de capitalização, todos os candidatos à presidência da República estão falando sobre esse tema. Eles são favoráveis. Mas qual que tem a intenção de fazer? Essa é uma outra história, né? Porque falar, véspera de eleição, todo mundo fala. Agora, depois que chega no poder, eu não falei nada, eu nem lembro disso. Não, quer ver uma coisa? Eles, mas os críticos, não pode haver o sistema capitalizado, porque a Constituição não permite. Meu Deus,
quando interessa a classe política, os governantes, eles apresentam uma emenda e essa emenda torna-se uma letra da Constituição. Agora, não pode, no sistema de capitalização, no artigo 194, você colocar sistema individual por capitalização. Você pode fazer isso. Não tem nada. É uma emenda constitucional. Eu não vejo dificuldade nisso. Também não existe uma dificuldade muito grande. É a vontade política. É a vontade política. É fechar as comportas para desvio de dinheiro, tudo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Como que o senhor vê esse negócio? A Previdência paga tudo, mas ela não paga aquilo que precisaria, que é um hospital para o trabalhador poder recorrer. Um hospital decente. Porque se entrar no hospital do SUS, meu Deus do céu, você tem vontade de chorar. Aquelas filas de maca, quando não tem maca, colchão no chão. Mas antes da sua resposta, eu vou pedir um pequeno break. É rápido. Gente, é vapt-vupt. Não sai daí não, hein? Sabe aquele aparelhinho de mudar de canal? Joga fora. Nós voltamos já. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Tradição, representação e serviços de qualidade.
Estes 3 pilares foram os alicerces da maior instituição associativa da América Latina. Criada em 1931, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é referência no seu segmento em todo o país. Uma entidade pulsante que move os anseios dos seus mais de 250 mil associados, que ao longo desses mais de 80 anos ajudaram a formar uma infraestrutura profissional sustentável e recheada de opções de lazer. Você certamente já escutou falar de nossas unidades de lazer. São 18 centros de hospedagem e entretenimento espalhados por todo o estado de São Paulo e Minas Gerais. Dependências modernas, profissionais preparados e toda a segurança que você e sua família precisam para desfrutar as maravilhas turísticas de nosso país. Tudo isso com alimentação inclusa e preços inferiores aos praticados no mercado. Escritórios regionais ajudam a complementar os serviços prestados aos associados à FIPESP. São 16 unidades regionais em território paulista. Nelas, os associados da região encontram diversos eventos como excursões, palestras, cursos e muitas festividades. Aos associados da região metropolitana de São Paulo, nossa sede social disponibiliza uma série de serviços como restaurante, academia e aulas de teatro, sem falar em nosso ambulatório, que oferece atendimento assistencial gratuito em diversas especialidades. Grandes festas complementam a diversão do associado. Nossa tradicional festa junina movimenta excursões de diversos pontos do estado. O show do servidor público, em homenagem ao seu dia, apresenta ao associado atrações exclusivas e internacionalmente conhecidas. Servidor público, venha você também fazer parte da FIPESP. Temos a certeza que você sentirá que sempre fez parte desta família. Eu não falei que era rápido? Foi vapt-vupt. Já estamos de volta. Senta para poder assistir, tá? Então, meu amigo Duarte, como que você vê isso? Os hospitais, quem tem que pagar essa conta? Eu pago a Previdência para quê? Para quando eu precisar eu ter um hospital decente, tudo. A gente sabe que não é assim. Você entra em qualquer hospital público, está um Deus nos acuda. Eu acho, é isso que eu quero a sua opinião. Isso não é responsabilidade da Previdência, que eu estou pagando? É sim, responsabilidade do artigo 194 da Constituição, do Sistema de Seguridade Social, né? Que prevê atendimento à saúde, é o caso do SUS, né? Então, todos têm direito a um tratamento de saúde universalizado, como é o caso do SUS, que a ideia é fantástica, o SUS, né? Eu, para experiência pessoal minha, eu tenho uma carteira do SUS e vou, algumas vezes eu vou querer ver se o atendimento do SUS é realmente um atendimento que atenda indistintamente pessoa da classe média ou pessoa já hipossuficiente, e assim eu tenho procurado saber, não é só ouvir conversa ou críticas, não, eu procuro saber se realmente estão fazendo um bom atendimento. Ocorre que nesse sistema de saúde, o volume de pessoas que são atendidas é um negócio assim descomunal, é impressionante o número de pessoas que procuram serviços gratuitos, quer dizer, gratuitos não, né? Serviços que o governo oferece ao seu trabalhador, né? Então, hoje, eu tenho, a coisa é tão séria que o modelo português, hoje, a pessoa aqui que está no Brasil e que tem parentes, pai, mãe, avô portugueses, eles têm o direito de pleitear a cidadania portuguesa. Quando recebe o passaporte, já vem uma cédula de identidade, quer dizer, para utilizar em Portugal, essa cédula como a nossa aqui, como o nosso RG, né?
E também tem um cartão magnetizado para ser usado em qualquer hospital ou a qualquer posto de saúde do sistema português de atendimento. Então, realmente é um negócio muito sério. E o sistema lá de atendimento à saúde tem recebido muitos elogios. É por isso que o governo português e todas as pessoas, principalmente da Europa e do Brasil, estão hoje elegendo Portugal como um destino final, porque tem um excelente tratamento de saúde, tem condições realmente muito favoráveis ao público que está lá em Portugal. Então é muito importante. Não é só Portugal? Não. Nós temos um atendimento muito bom também no sistema de saúde oficial na Áustria, certamente na Inglaterra. Inglaterra já é mais complicado. É mais complicado. Você pega filas, por exemplo, para tratamento, nos hospitais, já é mais complicado. Eu tive a oportunidade de ver isso. Agora, no resto da Europa, eu acho como um todo, a Previdência é maravilhosa. Agora, doutor Duarte, muita gente fala que a diferença do Brasil para os países da Europa, por exemplo, você pega a grande São Paulo, nós estamos na casa de 17, 18 milhões de pessoas. Portugal, se pegarmos uma cidade, por exemplo, Santo André, ou São Bernardo, que é mais populacional, eu acho que é maior do que a população de Portugal. Eu não sei. Mais ou menos, se for pouca coisa. É. Quer dizer, todo mundo diz que o Brasil é mais difícil pela quantidade. Não, você certamente. pega uma cidade de São Paulo, tem 17, 18 milhões. Certamente, mas é por isso que você tem que ter... Agora, eu acho que isso não é desculpa. Falta vontade política, falta vontade política, planejamento, principalmente planejamento, estabelecimento de metas, cumprimento. Nós precisamos de menos políticos e mais administradores comprometidos com a estrutura do poder público, né? É essa a realidade. Nós temos muita gente que na realidade só faz discurso e na hora de quando chega ao parlamento as coisas mudam. Mudam tudo. E aí isso é muito desagradável, porque você tem tantas reivindicações que estão represadas e que precisam de uma solução, aí chega no parlamento, muda a eleição, agora você vai ver, os políticos vão fazer muitas promessas, vão dizer que vão fazer o acontecer, vamos moralizar o país, vamos tirar o país das incertezas e vamos transformar esse país no progresso que ele merece. Depois esquece aí as dívidas, o pessoal que deve para a Previdência continua devendo. Não acontece nada. É muito desagradável esse tipo de coisa. Doutor Duarte, eu quero lhe fazer uma pergunta para o povo entender. Qual a diferença entre repartição e capitalização? A repartição é aquilo que eu falei no início do programa. A repartição, todos contribuem, né, para a formação do montante a ser pago na aposentadoria, A capitalização é conta individualizada, que a cada mês ela é formatada de forma a dar no final da vivência, da vida profissional da pessoa, isso aí possa ser, vamos dizer, o plus que ela está merecendo para gozar a sua aposentadoria. No sistema da capitalização, ela seria suficiente para atender a pessoa que é o titular dessa conta capitalizada. Existem estudos atuariais que dizem respeito a isso. Quer dizer, essa capitalização honra o pagamento individual do titular da conta e ainda as suas gerações, o cônjuge e até mesmo a descendência, porque vai ficar um capital. Exato. Que poderá ser usado ou não. Agora, como vai se orquestrar isso? Aí é que está, os técnicos têm que entrar, não podem pensar muito em banco, nós temos que pensar que isso tem que ser gerido pelo governo. O governo é que tem que ter a responsabilidade na administração dessa previdência capitalizada. Por quê? O governo nos dá a segurança de que tem que honrar com a previdência, né? Diferente, você põe essa previdência num banco,
E convenhamos que o banco, por alguma incerteza que exista ao correr dos anos, ela começa a diminuir essa capitalização. Isso é muito grave. Então, essa é uma preocupação. Não pode ser essa capitalização gerida por bancos, tem que ser gerida pelo Ministério da Previdência Social. Consequentemente, as contas deverão ser todas organizadas com a supervisão do Ministério da Fazenda. Com certeza. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade em saber, Dr. Duarte, existe, por exemplo, há uma diferença, hoje está globalizado, a Previdência Social do cidadão e a Previdência Social do funcionário público. Qual a diferença entre as duas? Veja, a diferença é muito grande, né? Eu vou dar um exemplo. No caso dos trabalhadores em geral, eles têm os direitos assegurados pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? Agora tem muita coisa interessante aí que eu até sugiro que o senhor faça um programa sobre o e-social, né? Ou então tem nós na empresa vamos fazer um curso sobre essa nova modalidade imposta recentemente, né? Mas a previdência em geral, ela tem o seguinte foco: o atendimento a toda a população de trabalhadores. O servidor público, embora ele se insira na categoria de trabalhadores, ao longo dos anos ele teve apenas como retribuição ao seu trabalho a pensão, que é garantida aos seus descendentes. Faleceu o titular dessa conta de trabalhador ou de servidor público, né? Ele lega isso aí para os seus descendentes, né? Então, essa é uma situação. No serviço público, como ele só tem a pensão, eles usam o seguinte argumento: o servidor nunca contribuiu para a formação do seu capital, visando a aposentadoria de cada membro do poder público. Não é verdade. Por que não é verdade? Obviamente, quando a pessoa passa no concurso público ou uma seleção pública, entre as garantias que são colocadas está o direito de ser paga a sua previdência. Isso é normal. Veja, se isso não acontecer, o que nós teríamos, todo servidor público teria direito de ingressar na justiça cobrando a sua previdência. Ocorre que sempre fizeram uma previsão desse pagamento previdenciário. Contudo, isso nunca foi revelado. Não interessava a nenhum governo revelar quanto que estava sendo destinado no orçamento, ano a ano, para pagamento das aposentadorias. Nunca fizeram isso. É uma caixa preta. Mesmo os técnicos que analisam o orçamento ano a ano, eles veem lá uma menção, mas não tem com clareza o que significa o montante de pagamentos e de receitas necessárias para assegurar as previdências, né? Então, é uma situação realmente muito complicada. No caso do servidor público, ele tem, veja, a imprensa ataca os servidores públicos, dizendo que são os marajás, que ganham alto salário. Isso não é verdade, não é verdade. Hoje existem profissões, inclusive na iniciativa privada, você tem lá você tem altos cargos. Vamos dar um exemplo: o cargo de pessoas, de titular de tecnologia, TI, né? Hoje você contrata um gerente de TI, ele ganha mais que qualquer desembargador do serviço público. Você pega aí um controller, né? Um controlador, ele ganha mais que um desembargador, mais que um promotor de justiça. Então, o pessoal fala e não procura assim, ter segurança do que está falando, né? E que pega aquela meia dúzia, aquela casta privilegiada, e que ganha um alto salário e acha que é todo mundo. Não é. O pobre trabalhador ganha pouco. Ganha pouco, e no serviço público isso é uma realidade. Você tem ali uma faixa salarial muito baixa.
O pessoal ganha muito mal. Isso representa o quê? 60%, 70%? Eu acho que é por aí, viu? De até 70%. Essa é a realidade. Vamos lá, eu coloco nesse meio aí também. Vergonha. Veja, um professor é bem remunerado nesse país? Da rede estadual é bem remunerado? Na rede municipal já foi melhor remunerado que do Estado, hoje não é mais. Então são baixos salários. Isso aí a gente sente onde, sabe onde? Nas entidades de servidores. Porque os baixos salários, a pessoa entra na entidade, eu estou dizendo até na associação dos funcionários, chega um determinado tempo, ele se desliga da associação, porque não tem condições financeiras de comportar o pagamento da mensalidade. Isso acontece, isso tem acontecido e preocupa não a associação, mas toda a comunidade associativa está incomodada com essa situação. Esta é uma triste realidade. Os baixos vencimentos, nós teríamos que fazer uma recuperação salarial muito grande para tentar colocar os salários dos servidores públicos vamos dizer, num patamar de dignificação, né? Eu vou dar um exemplo. O servidor público, a diferença está no servidor público que ele é a única categoria de trabalhadores, isso aí, a partir do teto do serviço público, ele é obrigado a pagar a sua aposentadoria com 11%. O cidadão se aposentou, ele é obrigado a pagar 11%. É uma coisa que não estava prevista. E nós tentamos derrubar isso no Congresso Nacional, e aí veio o processo do impeachment e muitas coisas mais, e que isso aí ficou, essa matéria está dormitando lá no Senado Nacional. São postergadas. Agora, você imaginou, você como trabalhador, por exemplo, trabalhador que está me assistindo, não é servidor público, você imaginou tirar do seu salário 11%? E ninguém fala isso aí, por que a imprensa não comenta isso aí? Devia comentar. Olha, o servidor público é apenado com um desconto compulsório de 11% na sua remuneração. Isso não se fala. Ninguém fala. Então, a quem interessa esse tipo de situação de deixar em inferioridade o servidor público e só atacar aqueles altos cargos que são necessários? Imagina um juiz ganhar um salário, vamos dizer, que não dá nem para justificar o seu diploma universitário. Um juiz que esteja no trabalho com os conhecimentos que ele tem, um promotor de justiça também, e aí um defensor público, quer dizer, pessoas que estudaram muitos anos para terem os seus diplomas, os seus certificados, e depois para serem depurados num concurso público que, se a pessoa não passar, ela vai ficar deprimida ao longo dos anos. Bastante, porque estudou muito e não teve sorte de passar. Eu falo de sorte. O nosso tempo está terminando, mas eu queria só falar uma pergunta. No Japão, eu tenho lido muito sobre o Japão. O senhor falou em professores. O Japão, uma das profissões que mais bem pagas de todos é o professor no Japão. É o único, uma curiosidade que é fato, a única pessoa que não se ajoelha para o imperador não permite. E eles falam, professor, eu sou imperador, vocês são tudo, vocês devem ao professor. Foi o professor que te alfabetizou, foi o professor que te educou tudo. A criança no Japão é uma coisa tão impressionante. No fim de semana eles guardam o melhor uniforme para passar no fim de semana. Porque eles entram no Japão, na escola, o menino entra às 8 horas da manhã, alguma coisa parecida, sai às 7 horas da noite, de banho tomado, roupa limpa, já alimentado e vai para casa. E os pais são obrigados a seguir os ditames impostos pela escola. O menino tem tanto orgulho da escola dele que no domingo ele veste o uniforme, o melhor uniforme para sair na rua. Oxalá, o senhor acredita num milagre, um dia nós seremos assim? Veja, eu conheço uma experiência salesiana lá em São Carlos. As crianças de bairros periféricos de São Carlos
pais que ganham muito pouco ou não têm emprego, eles passam uma parte do dia na obra salesiana e ficam lá, têm alimentação, eles têm noções de higiene, eles têm recreação, uma recreação muito saudável, são supervisionados pelos padres salesianos, pelos educadores salesianos, ficam ali até o momento de ir para a sala de aula, que aí é um colégio público, ou estadual, ou municipal. E assim fazem 2 turmas. A grande preocupação dos salesianos para com o sistema que eles estão desenvolvendo é com o contingenciamento de recursos para pagar as despesas com alimentação, com recreação, entre outras coisas. É um modelo que poderia ser aperfeiçoado. Poderia. Já existem algumas escolas, mas essas de nível particular, até municipal, existe também um trabalho em que a criança ou o jovem fica o dia todo em sistema de internato, né? Seria uma solução. Já aconteceu isso no passado. Já aconteceu. Não é ainda do meu passado, mas eu tenho relatos que havia o estudante, ele ficava internado, ele tinha tempo integral de estudo, né? Isso é possível sim. Doutor Duarte, eu estou muito triste. Para te falar a verdade, eu estou com a alma machucada. Televisão, o senhor conhece, televisão é muito dura. Bateu o relógio, você tem que encerrar a entrevista. Tem que acabar. Eu confesso que o assunto é tão grande, a curiosidade tão grande, que eu acho que nós ficaríamos até a noite conversando. Mas, infelizmente, a televisão não permite. Eu tenho mais 500 perguntas para lhe fazer, mas o tempo não deu. Eu gostaria que, em rápidas pinceladas, o senhor falasse alguma coisa do seu interesse de divulgar, porque é muito importante. Essa entrevista está sendo maravilhosa. Como é bom conversar com o senhor. Olha, doutor Bernardo, eu agradeço muito e também a atenção do telespectador. Em verdade, o que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, podem não ser aqueles que sejam considerados exatos, né? Porque ninguém tem o dom de ser preciso em tudo. Mas a gente trabalha com alma, com abnegação, com comprometimento, dedicação em prol do servidor público. E eu fico muito aborrecido quando o servidor público ele é atacado por notícias falaciosas, por intrigas e entre outras coisas desagradáveis. Então, esta é uma grande oportunidade em falar em nome da maior entidade de servidores públicos da América Latina, a entidade associativa. A nossa entidade, a FIPESP, é a maior entidade associativa. E nós estamos vigilantes, mas precisamos da colaboração do voluntariado, das pessoas que não cheguem a nós na seguinte cobrança: o que vocês estão fazendo em favor da Previdência? Estamos fazendo, e muito, com um pequeno colegiado, mas poderíamos fazer muito mais se nós expandíssemos com a colaboração de todos os interessados. Não pode a pessoa ficar acomodada na sua repartição, na sua casa, e deixar apenas para o colegiado associativo de dirigentes da associação que faça a parte que incumbe a todos nós zelarmos pelos nossos interesses. Obrigado, doutor Bernardo. Eu concluo só manifestando uma tristeza muito grande. Eu lhe conheço e estou muito triste de saber que em janeiro o senhor se afasta da presidência por o senhor estar no tempo que já venceu no cargo. Está vencendo, está vencendo. Eu acho que os funcionários públicos vão ter uma grande perda, porque esse homem trabalha, esse homem se dedica. E eu sou fiador do que eu estou falando. Gente, o programa acabou. Não adianta ficar bravo, não, porque eu não posso fazer nada. Acabou mesmo. Fui. Um beijo.
eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Tradição, representação e serviços de qualidade. Estes 3 pilares foram os alicerces da maior instituição associativa da América Latina. Criada em 1931, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é referência no seu segmento em todo o país. Uma entidade pulsante que move os anseios dos seus mais de 250 mil associados, que ao longo desses mais de 80 anos ajudaram a formar uma infraestrutura profissional sustentável e recheada de opções de lazer. Você certamente já escutou falar de nossas unidades de lazer. São 18 centros de hospedagem e entretenimento espalhados por todo o estado de São Paulo e Minas Gerais. Dependências modernas, profissionais preparados e toda a segurança que você e sua família precisam para desfrutar as maravilhas turísticas de nosso país. Tudo isso com alimentação inclusa e preços inferiores aos praticados no mercado. Escritórios regionais ajudam a complementar os serviços prestados aos associados à FIPESP. São 16 unidades regionais em território paulista. Nelas, os associados da região encontram diversos eventos como excursões, palestras, cursos e muitas festividades. Aos associados da região metropolitana de São Paulo, nossa sede social disponibiliza uma série de serviços como restaurante, academia e aulas de teatro, sem falar em nosso ambulatório, que oferece atendimento assistencial gratuito em diversas especialidades. Grandes festas complementam a diversão do associado. Nossa tradicional festa junina movimenta excursões de diversos pontos do estado. O show do servidor público, em homenagem ao seu dia, apresenta ao associado atrações exclusivas e internacionalmente conhecidas. Servidor público, venha você também fazer parte da FIPESP.
temos a certeza que você sentirá que sempre fez parte desta família. Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Tradição, representação e serviços de qualidade. Estes 3 pilares foram os alicerces da maior instituição associativa da América Latina. Criada em 1931, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é referência no seu segmento em todo o país. Uma entidade pulsante que move os anseios dos seus mais de 250 mil associados, que ao longo desses mais de 80 anos ajudaram a formar uma infraestrutura profissional sustentável e recheada de opções de lazer. Você certamente já escutou falar de nossas unidades de lazer. São 18 centros de hospedagem e entretenimento espalhados por todo o estado de São Paulo e Minas Gerais. Dependências modernas, profissionais preparados e toda a segurança que você e sua família precisam para desfrutar as maravilhas turísticas de nosso país.
Tudo isso com alimentação inclusa e preços inferiores aos praticados no mercado. Escritórios regionais ajudam a complementar os serviços prestados aos associados da FIPESP. São 16 unidades regionais em território paulista. Nelas, os associados da região encontram diversos eventos como excursões, palestras, cursos e muitas festividades. Aos associados da região metropolitana de São Paulo, nossa sede social disponibiliza uma série de serviços como restaurante, academia e aulas de teatro, sem falar em nosso ambulatório, que oferece atendimento assistencial gratuito em diversas especialidades. Grandes festas complementam a diversão do associado. Nossa tradicional festa junina movimenta excursões de diversos pontos do estado. O show do servidor público, em homenagem ao seu dia, apresenta ao associado atrações exclusivas e internacionalmente conhecidas. Servidor público, venha você também fazer parte da FIPESP. Temos a certeza que você sentirá que sempre fez parte desta família. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Mais um minuto do direito aqui na BCC. A pergunta é: posso fazer um inventário do meu pai em cartório? Resposta: pode, desde que atendidos a alguns requisitos. Toda vez que existe um óbito, veja, essa propriedade passa para os herdeiros através da partilha. Essa partilha pode ser no fórum ou em cartório. Para que seja em cartório, quais são os requisitos a serem atendidos? Primeiro, que todas as partes sejam maiores e capazes. Segundo, que haja consenso entre elas, então deve existir um acordo entre as partes. Então, nesse sentido, o falecido deixou uma casa, um carro, determinada quantia em dinheiro. Em havendo acordo entre as partes, não há problema algum. E o terceiro requisito, o falecido não pode ter deixado testamento, ok, pessoal? Se houver testamento, necessariamente o inventário deve ser realizado no fórum. Então, inventário extrajudicial é mais barato, ele é mais rápido, ele pode ser feito em qualquer cartório de notas. Ah, mas o falecido deixou lá uma propriedade na Bahia, uma outra casa no Rio Grande do Sul. Posso fazer um inventário em São Paulo? Pode, você pode fazer um inventário em qualquer cartório da sua confiança. E desde que atendidos esses três requisitos: partes maiores e capazes, consenso entre as partes e ausência do testamento, ok? BCC Television, até a próxima.